E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre aquecedor de passagem, como que se calcula, como se especifica, tá? E quais são os conceitos envolvidos aí num aquecedor de passagem, e vou também puxar um pouquinho para outro tipo de aquecedor, que é o de acumulação, beleza? Primeira coisa que você tem que saber para dimensionar um aquecedor ou um sistema de água quente é qual é a temperatura de uso desse sistema. Tá? Então, se for um sistema industrial, ele vai ter uma temperatura específica, se for um de hotel, vai ter uma outra temperatura, se for um de uso residencial, vai ter uma outra temperatura. Tá? Então, quais são os 3 primeiros parâmetros que você tem que determinar? Primeiro, temperatura de mistura, tá? Qual é a temperatura do uso, tá? Depois, qual vai ser a temperatura ambiente, ou seja, qual vai ser a temperatura da água fria, que por um determinado tempo ela vai ficar parecida com a ambiente. Então, qual é a temperatura de água fria? Então, qual região do país ou do local que você está fazendo, que temperatura você tem? Então, aqui é ambiente. E a terceira informação que você precisa, vou até fazer de vermelho, é qual é a temperatura que você quer regular lá o teu aquecedor, tá? Regulagem. Então, qual é a temperatura que tu quer que a tua água saia do aquecedor? Beleza? Então, vamos lá. Temperatura de mistura depende do uso. Vou dar o exemplo de um residencial, tá? Temperatura ideal de banho aí é em torno de 40 graus, 43 graus, tá? Eu vou dar o exemplo aí de 43 graus, pessoa que quer um banho quentinho. Então essa é a temperatura de mistura, tá? Estamos aqui em Santa Catarina, uma região fria, né? E aí que é o importante destacar. A temperatura vai variar durante todo o ano, durante cada minuto, cada hora é uma temperatura diferente. Então, o seu aquecedor, ele vai ter um rendimento diferente por causa disso, tá? Eu já vou chegar lá do porquê. Mas ele vai ter um rendimento durante o dia que vai depender exclusivamente da temperatura de água fria que tá. Então, a gente pode considerar para cálculo uma temperatura de 20 graus, ou de 30 graus, enfim, 25 graus. Tá? Mas se, por exemplo, for um dia de 5 graus, ele vai ter um outro comportamento. Então, o que é legal de saber disso que eu vou explicar agora é você conseguir simular várias situações de projeto e aí tentar determinar qual é a ideal para o projeto. Tá? Nesse caso, eu não vou fazer a simulação, senão eu vou ficar aqui horas fazendo. Eu vou colocar um valor aí, uma temperatura num determinado ponto de uso. A temperatura ambiente vai ser 20 graus. Beleza? Então tá, 20 graus. E aí vem o X da questão. Qual temperatura regular, né, para eu atingir aqui esse 43 graus? Qual vai ser a temperatura que eu vou regular? Então vamos lá. Existe uma fórmula aqui que ajuda, tá? Que é o volume de água fria vezes a temperatura de água fria mais o volume de água quente vezes a temperatura de água quente é igual ao volume da mistura vezes a temperatura da mistura, tá? Como é que eu sei o volume da mistura, o volume da água quente, o volume de água fria? Pelo aparelho que eu vou utilizar. Qual é a vazão nominal dele? O chuveiro, por exemplo, a vazão nominal que é legal considerar é 12 litros por minuto. Então, o meu volume de mistura é 12 litros por minuto. Minha temperatura de mistura é
43 graus, tá? Temperatura de água quente eu não sei, então fica aqui, né? Esse cara aqui eu também não sei. Esse cara aqui, temperatura de água fria eu sei, 20 graus, né? E esse cara aqui eu não sei. Beleza? Só que nós sabemos que volume de água quente mais volume de água fria vai me dar o meu volume de mistura, tá? Então eu posso dizer, aí eu vou chegar numa equação, que eu posso dizer que o meu volume de água quente é igual ao meu volume de água da mistura menos o meu volume de água fria, beleza? Ou vice-versa, tá? Então vamos lá, então vamos substituir aqui nas fórmulas. Então meu volume de água fria vai ser o meu volume da mistura, que é 12, deixa eu até 12, né? Menos o meu volume de água quente vezes 20, mais esse cara aqui, vezes a minha temperatura de água quente, tá? E isso tudo aqui é igual a, deixa eu já fazer a conta aqui, 12 vezes 43, 516, aí essas unidades vão litros vezes graus Celsius, enfim, essas unidades vão se cortar porque vai virar proporção. Então aqui, veja que meu volume de água quente, e aí eu tenho duas incógnitas numa equação. Então o que eu vou fazer? O que eu quero? Qual eu vou fazer? Eu vou querer saber qual vai ser a proporção de água quente ou fria, ou é mais fácil eu saber isso, regular isso lá no chuveiro, ou é mais fácil eu regular a temperatura no aquecedor? É mais fácil regular a temperatura no aquecedor. Então, o que normalmente todo mundo regula, tá? O aquecedor lá, normalmente eles regulam em 45 graus Celsius, tá? O ideal é que seja mais, mas eu vou fazer a simulação com o que o pessoal utiliza, 45 graus Celsius. Então, esse valor vira 45. Logo, tá? Daí vamos lá. Vou fazer aqui a conta aqui muito louca. Então, eu tenho 12 menos V aqui, vezes 20, mais 45 vezes volume de água quente é igual a 516, tá? E aí a gente tem aqui que eu vou ter que separar agora. Como é que faria isso aqui? Vou ter que multiplicar por 20, então 20 vezes 12, vai 240 menos 20 volume de água quente, mais 45 volume de água quente é igual a 516, e aí eu passo para lá, 45, então vou chegar aqui que o meu volume de água quente é igual a 516 menos 240 dividido por 25, né? Então, 516 menos 240 dividido por 25. Então, meu volume de água quente é igual a 11 litros por minuto. E logo, o meu volume de água fria, neste caso, é 1 litro por minuto. Então, você vai, nesse caso aqui, ó, você vai abrir só um pouquinho no monocomando lá, você vai abrir só um pouquinho a água fria, que é o que acontece na maioria dos casos, tá? A gente, na parte de projeto, cara, vamos botar que aqui é 70 graus.
O que vai acontecer se eu regular o aquecedor em 70 graus? Eu vou diminuir essa proporção lá no chuveiro, porque eu não vou aguentar tomar um banho de 50, 70 graus. Fora que é perigoso. Então, o que a maioria das pessoas fazem é regular nessa temperatura e abrir só um pouquinho a parte de água fria. Então, toda a vazão do sistema, considerando um chuveiro só aberto, vai passar pelo aquecedor, tá? Então, assim, descobrimos a primeira incógnita aí, que é mais importante para dimensionar o aquecedor. Qual é a vazão que ele tem que aquecer? Então, ele tem que, por exemplo, se eu estou em 20 graus, ele tem que me dar um ΔT de 23 graus Celsius, numa vazão de 11 litros por minuto, tá? Então, esse é o meu cara aí, tá? Vou trocar o flip chart agora. Quando eu me trato de aquecedor de passagem, aquele meu volume vira vazão, porque ele tem que aquecer instantaneamente essa água. Quando eu digo volume, eu estou me tratando de aquecedor de acumulação, que eu vou pegar o volume que está dentro do meu boiler e vou aquecer por um determinado tempo. Então ele vai demorar, não é tão instantâneo quanto o aquecedor de passagem. Então você pode perceber, você pode buscar nos manuais, a potência nominal de um aquecedor de passagem é muito maior do que de um aquecedor de acumulação. E isso faz diferença no teu projeto. Por exemplo, se você tiver pouco espaço na central de gás, por exemplo, você pode optar por aquecedores de acumulação. Só que, por outro lado, esse aquecedor de acumulação ocupa espaço dentro do teu apartamento, né? Então, é muito louco. Você não consegue fugir, né, do espaço, porque eu preciso de algo para gerar energia. Então, por mais que se eu vou para um lado, corro para um lado, o bicho pega do outro, enfim. E uma coisa interessante sobre aquilo, se eu pego e regulo o aquecedor a 70 graus Celsius, com certeza o meu aquecedor de passagem ele vai ser menor. Então, às vezes o pessoal fala, mas eu não vou regular o meu aquecedor muito alto porque vai gastar muito gás. Não, o consumo de gás vai depender do tanto de água que passa por ele. Se eu botei água mais quente, logo menos água vai passar por ele porque eu estou regulando lá no chuveiro, eu não quero que venha muito alto. Então, o gás não tem muito a ver com isso, sabe? E é sempre energia, né? Que nem os outros vídeos lá. É sempre energia potencial vira cinética, energia térmica vira outra coisa, enfim. É bem louco. Tá? Então vamos lá. Então meu volume se transformou em vazão e minha vazão é 11 litros por minuto. Agora a gente quer saber qual é a potência desse aquecedor. Então é muito importante você pesquisar o aquecedor. Claro, você pode somar as vazões aqui, tá? Por exemplo, eu tenho um sistema, nesse sistema eu tenho um chuveiro só. Mas o que você pode fazer? Cara, eu tenho um apartamento com vários pontos de água, né? E aí eu vou ver a minha temperatura de regulagem, quanto de água que vai sair, qual que é a minha temperatura de mistura, pegar esse sistema todo, utilizar um método probabilístico, que pode ser o da NBR 5626, e determinar essa tua vazão. Eu estou fazendo para um chuveiro aqui para simplificar, tá? Então vamos lá. Como saber a potência do aquecedor? Primeiro, qual é o rendimento médio aí de um aquecedor? Primeiro ponto, tá? A gente pode utilizar o rendimento de 60%, tem aquecedores de 80%, eu vou utilizar o de 60%, tá? Ou você pode pegar, cara, é um aquecedor de 11 litros, só que ele tem um porém. Vocês viram que eu estou utilizando no meu projeto temperatura de mistura 43, eu estou elevando 23 graus, 23 graus Celsius.
Quando você vai ver um aquecedor lá, se você pegar o catálogo da Rinnai, por exemplo, ele vai dizer, olha, aquecedor de 21 litros por minuto, potência XXX, delta T 20 graus Celsius. Meu Deus. Delta T 20 graus Celsius. Prometo que eu vou melhorar esse meu quadro aqui, tá bom? Então, 20 graus Celsius, mas eu tô querendo 23. Então, na verdade, o que mais importa é o rendimento desse cara aqui. Qual é o rendimento dele, tá? Então, eu vou pegar um aquecedor parecido, descobrir o rendimento médio aí de todos os aquecedores. Claro que o rendimento vai variar, né? Ele não é fixo, o ponto de rendimento dele para ser 20 graus Celsius vai ser X, 60%, 80%. Mas varia, né, de acordo com a temperatura que quer levar. Esse dado é muito, muito difícil de conseguir. Então você pode... O ideal é pegar perto ali da curva. Por exemplo, um de 11 eu vou escolher um de 12, tá? Mas vamos na teoria. Vamos dizer que aquele aquecedor lá, em média, os aquecedores de 11 litros têm um rendimento de 60%, beleza? Qual fórmula eu vou utilizar? Fórmula da termodinâmica. Quantidade de calor, a gente chama de Q também, MC delta T. E aí, a quantidade de calor vai ser em calorias, né? Massa é a minha vazão, é o meu volume. O C é 1, porque é da água, e meu delta T, 23 graus. Então, vamos lá. Então, o meu Q, que é a minha quantidade de calor. Então, quanto de calor eu devo fornecer para a água para ela elevar 23 graus Celsius em 11 litros por minuto? Quanto de calor eu tenho que colocar nesse volume que está passando por minuto ali, tá? Massa 11 vezes o meu C, que é 1 vezes 23. Então é 11 vezes 23, vai me dar 253 quilocalorias por minuto. Porque esse meu M aqui, ele é quilos de água por minuto. Tá? Então, eu tenho que fornecer essa quantidade de calor por minuto, tá? Logo, a minha potência do meu aquecedor, como ele é instantâneo e tem que ser por minuto, eu já saio direto aqui que essa é a minha potência, não é quantidade de calor, essa é a minha potência. Só que essa minha potência é minha potência ideal. Só que eu tenho um rendimento nesse aquecedor. Logo, a minha potência... Então, tem a potência teórica, né? Ou ideal. Só que eu tenho o meu aquecedor e tem um rendimento. Então, eu tenho que pegar esse cara e dividir pelo meu rendimento. Então, a minha potência do aquecedor vai ser igual a 253 dividido por 0,6. Logo, a minha potência desse cara aqui tem que ser 422 quilocalorias por minuto. Essa é a potência do meu aquecedor. Qual é a potência que eu tenho que instalar no meu aquecedor para atender essa vazão? É isso, pessoal. E aí, assim, ó, essa potência ela vai consumir X de gás. Aí, isso aqui vai direto para o dimensionamento da central de gás. Ou é um aquecedor elétrico, é um aquecedor
de óleo, é um aquecedor, qualquer outro tipo de combustível. Isso aqui é energia por minuto. Você tem que encontrar quanto esse combustível me dá energia, enfim, energias por minuto, né? Então, dependendo, dimensionamento da central de gás, da central de fornecimento de energia, tá? Então, eu tenho a central de aquecimento, que nesse caso é um aquecedor de passagem, mas poderia ser um aquecedor central. E a minha energia, ela é transmitida por uma central de energia, que pode ser um combustível, uma caldeira com lenha, central de gás, energia direta, energia elétrica, enfim. Então esse é o valor, transformado em quilowatts, enfim. Isso aqui você consegue transformar em vários assuntos. Só que o ponto-chave é esse, tá? Porque assim, ó, o que acontece? Se eu pegar aqui esse valor, litros por minuto, multiplicar pelo meu ΔT, que é 20 graus Celsius, eu vou e dividir pelo rendimento que está informando na tabela da Rinnai, pode ver lá, vai dar, cara, quase igual a potência nominal dele. Pode testar, vai lá no site da Rinnai, pega os parâmetros, joga nessa fórmula aqui, tu vai ver, vai dar isso, tá? Só que a potência do sistema tem que ser essa para ele poder elevar 23 graus. Então, o ideal é você calcular dessa forma, não ir lá, pegar a potência do cara. Porque assim, ó, eu posso estar numa praia, por exemplo, no Nordeste, que, não faz tanto frio. Cara, eu posso utilizar um aquecedor menor. Entende? Eu não preciso utilizar um de 21 litros. Eu posso utilizar um menor para dar a mesma quantidade de água, porque não vai passar... Aqui é 21 litros de água quente. Então, você pode, por exemplo, numa região quente, utilizar um aquecedor menor e a justificativa para isso é essa fórmula aqui, é a quantidade de calor. Então, em vez de ser 23, ser 10 graus, 33 graus, pode ser 15. Entendeu? Você consegue diminuir esse ΔT aqui, botar uma temperatura menor no teu aquecedor, enfim, fazer várias coisas. E aí, ao passo, por exemplo, você pode ir numa região super fria, que é inverno o tempo inteiro. Você não vai utilizar esse cara aqui, você vai utilizar um aquecedor de potência maior, porque ele tem que aquecer mais. Então, o que manda não é... O aquecedor não vai dizer, olha, é um aquecedor de 21 litros... e eu tenho que vou botar um sistema de 21 litros. Não, o que manda aqui é a potência e o rendimento dele. E a temperatura de uso e a temperatura ambiente. Então, para cada região. E aí, assim, você não fica engessado no seu projeto. Por exemplo, não, mas... por exemplo, numa região de praia. Poucas vezes é utilizada no inverno, né? Vai o pessoal que mora veraneio, no caso. Poucas vezes a edificação é utilizada, tá? Pode ter algumas pessoas morando, mas a ocupação total desse cara não vai ser sempre, né? Ele vai ser mais no verão. No verão as temperaturas são maiores, então logo a sua central de gás lá pode ser menor numa praia. Mas você não pode aplicar isso, por exemplo, em Curitiba, que faz frio pra caramba durante uma boa parte do ano. Então, essas coisas que... E aí, o aquecedor lá no site, ele não tá falando que região que é. Ele fala, é 21 litros por minuto, vai ser até X chuveiros, e tu fica limitado naquilo do vendedor ou do coisa, e acaba comprando um aquecedor maior à toa, ou um aquecedor pequeno, tá? Ou então, no seu projeto, por exemplo, você tem algum problema com isso, que a chave da questão é essa fórmula aqui de física lá do ensino médio. E aí, pessoal, gostaram? Não se esqueça de inscrever aqui no canal, manda para os seus amigos. Não esqueça de ver também o vídeo sobre aquecedores, que a gente fez uma simulação aí de pressão e tal. Veja esse vídeo também. E mande para os seus amigos, marque a gente, marque nos comentários e valeu. Muito obrigado, valeu? Tchau, tchau.